Bom dia a todos. Começando mais um programa 3 em pauta aqui na Ômega Web Rádio. Obrigado por deixar a gente entrar no seu lar. Começando essa quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Programa importante, vai debater assuntos importantes, debater o maior porto da América Latina. Aqui com o Jorge Fernandes, né? A voz mais bonita do porto. Ele está chegando aqui, está entrando no estúdio. O programa que tem o patrocínio de Célula Mater, né? Presente quando você mais precisa. E antes de passar aquele recadinho da Célula Mater, vou chamar os nossos amigos que estão em casa, né? Estão remotamente hoje. Ted Sartori e Cris Carvalho. Bom dia, amigos. Bom dia Anderson, bom dia a todos que nos acompanham, o Jorge Fernandes que acaba de chegar no estúdio, a Cris, a todos que estão na audiência do 3 em Pauta, aí, muita informação, análise, entrevista, é isso que você vai conferir em mais um 3 em Pauta desta quarta-feira, né, Cris? Bom dia. Bom dia, Ted, bom dia, Anderson, bom dia ao Jorge Fernandes, a voz do Porto, bom dia, Marcelo, e a todos os ouvintes do 3 em Pauta. E vamos lá, antes do giro de notícias, vamos aquele recadinho da Célula Mater? Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137 em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí o recado da Célula Mater, né? Importante, unidade de exames, enfim, de tudo que diz respeito à saúde, né? E vamos com o giro de notícias, né? Com Ted Sartori e Cris Carvalho, eles hoje tomando conta do nosso tradicional giro de notícias. Vamos lá, gente. Bom, Anderson, começando aqui com a vacinação aí, que as cidades da Baixada Santista estão começando a vacinar idosos. Nessa quarta-feira, idosos com 63 anos, né? Começa em Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. Essas cidades anteciparam a vacinação, o início dessa vacinação para hoje, né? Bom lembrar que, por que anteciparam? Porque a previsão inicial do governo do estado era iniciar a aplicação dessas doses na quinta-feira, né? Amanhã. E na Baixada Santista, um número grande, pelo menos 17 mil pessoas devem receber a vacina. Guarujá recebeu 2.880 doses para iniciar a imunização desse público. São Vicente recebeu mais 3.490 doses da vacina de Oxford, a AstraZeneca, e também, obviamente, estará nessa vacinação antecipada. Santos terá... Hoje, a Santos não chegou a divulgar o número de vacinas, mas divulgou os locais, né? Terá 31 locais para essa imunização aí das pessoas a partir de 63 anos, da vacina Oxford da AstraZeneca, e também com drive-thru na Arena Santos. E Praia Grande está estimando um público aí de 3.817 pessoas nessa faixa etária, 63 anos, e informa que recebeu do Estado 2.840 doses para a imunização e existem 6 postos no município. Anderson, sempre essa antecipação, né? Eu até vi em outros estados, né? Por exemplo, há pouco tempo, Belém já estava na casa dos 60. Então, quer dizer, já é acho que São Paulo está entrando nesse ciclo de antecipar as coisas também, isso é muito bom. Né? Com certeza, né? Quando você vê a antecipação de vacinação, acaba sendo uma boa notícia, né? Mais pessoas sendo vacinadas, né? Mas é importante que se comece um grupo a ser vacinado e não seja interrompido, né, por conta da falta de vacinas, né, essa sempre expectativa. Teve o anúncio aí essa semana do veto à Sputnik, né, por parte da Anvisa. Ontem teve o veto também, o início dos testes, né, com a Butanvac, né, pelo menos falta de informações, etc. Mas, de qualquer forma, a vacinação está continuando aí, várias cidades da região fazendo, e é importante essa continuidade da vacinação. Sem dúvida. Pois é, vamos... E lembrando também que agora esse mês também já começa a vacina da HN1, né? E tem que tomar muito cuidado que não pode tomar a vacina junto, tem que respeitar o período, então é importante que consulte
o seu médico ou o local da vacinação para saber quando que vai poder tomar, porque não pode misturar as duas vacinas, tem que ter um intervalo entre uma e outra. Giro de notícias com você hoje sozinho, né, Ted? Isso, vamos lá. O prefeito Bruno Covas veio uma notícia a respeito da saúde dele, né? Ele recebeu alta, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, de onde ele estava, inclusive, despachando, né? Ele estava internado há quase 2 semanas aí para tratar de um câncer, né? Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria do prefeito, o tratamento oncológico ao qual está sendo submetido, com um novo protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia, continuará a ser feito com aplicações de 48 horas a cada 2 semanas. O boletim diz ainda que a internação se prolongou devido ao acúmulo de líquido entre os pulmões e a pleura, né? A pleura é a membrana que reveste os pulmões dentro da caixa torácica. O acúmulo é decorrente de uma inflamação provocada por um dos tumores no fígado. Quer dizer, a situação do Bruno Covas sempre na torcida para que ele se recupere de todos os problemas que ele vem enfrentando, os problemas de saúde. Uma outra notícia também, Anderson, Cris, a Caixa liberou aí um lote de auxílio emergencial para 206 mil pessoas, pouco mais de 206 mil pessoas, aí, trabalhadores informais aí, que corrigiram informações desse cadastro e foram incluídos na nova rodada do auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal fez esse anúncio ontem ainda. Os contemplados receberão o benefício a partir de 16 de maio, junto com o pagamento da segunda rodada, quando serão creditadas 2 parcelas nas contas poupança digitais. Após a segunda parcela, esse público será incorporado ao calendário tradicional e receberá a terceira e quarta parcelas nas datas estabelecidas, né? Vale lembrar que a relação dos beneficiados pode ser consultada no portal consultaauxilio.cidadania.gov.br, no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. Há uma outra notícia também que diz respeito à vacinação, né? O Ministério da Saúde tomou uma atitude muito importante que incluiu grávidas aí no grupo prioritário de vacinação, né? Tanto as grávidas, né, quanto as puérperas, que são mulheres aí no período pós-parto, e elas estão nesse grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. O Palácio do Planalto, no Ministério da Saúde, fez esse anúncio ontem, por intermédio da coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério, né, a Franciele Francinato. Quer dizer, mais um grupo prioritário muito importante. Havia muitas dúvidas, né, Cris, a respeito das grávidas, inclusive com respeito à Covid, mas não há dúvidas que agora elas fazem parte desse grupo prioritário. Que é muito bom. E elas também estão no grupo prioritário da HN1, isso é importante, também tem que tomar. Não pode deixar de esquecer. A gente tem que voltar a falar da HN1, que as pessoas acabam caindo no esquecimento e achando que tudo é Covid. Para fechar o giro, Anderson, Cris, o Ministério Público Estadual do Ceará, uma notícia polêmica, multou a operadora de saúde Rapvida, que é uma das maiores aí na área de saúde privada do país. A multa foi de R$ 468 mil por impor que os médicos prescrevam cloroquina ou hidroxicloroquina a pacientes com a Covid-19. Né? A decisão administrativa que foi tomada na última segunda-feira foi tomada depois de relatos de um médico que prestou serviço a essa operadora de saúde e de uma paciente que disse ter sido orientada a tomar hidroxicloroquina, mesmo sem ter um diagnóstico de Covid-19. Quer dizer, eu até às vezes brinco, mas é verdade, né? Poxa, Cris, Anderson, ninguém toma remédio para dor de cabeça antes de ter a dor de cabeça, né? Então, como é que você vai tomar hidroxicloroquina sem ter Covid, né? Independentemente da polêmica se faz realmente efeito ou não, mas, poxa, como é que você vai tomar um remédio antes de ter alguma coisa, né, Cris? As pessoas estão achando que é um suplemento, que é uma vitamina, esquece que isso é um medicamento, é uma droga. Então, assim, até uma dipirona, se você tomar em excesso, ela vai te causar alguma coisa. Então, imagina tomar um medicamento que não há necessidade de você estar tomando assim, que causa muitos efeitos colaterais. E acho que as pessoas têm que lembrar que existe um órgãozinho no nosso corpo chamado fígado, que ele acaba sendo sobrecarregado devido a tanta medicação sem necessidade. Então, é complicado, as pessoas não têm que tomar. Olha, toma
remédio X para dor de cabeça que é bom, e não é isso, não é assim que as coisas funcionam. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam levando para esses outros lados aí, achando que tem que se automedicar. Fala, Anderson, você alguém toma AZT sem ter o vírus da AIDS, ou faz quimioterapia sem ter o câncer? Exatamente, acha que tomar esses medicamentos ele vai fazer o efeito a mesma coisa que uma vacina, e não é assim. A vacina é estudada, existe um propósito. Mesmo assim, algumas pessoas têm reações devido à vacina, então não sabe, mas enfim, é o que está acontecendo. A gente conversou já nos programas anteriores. Não é somente a gente culpar os nossos governantes, eles têm culpa em muita coisa? Tem, mas a população também não tem consciência do que tem que ser feito. Hoje, a prevenção, além da vacina, para quem toma vacina, ok. Para quem não tomou vacina, a prevenção é isolamento, máscara e álcool em gel. Não dá para viver o isolamento o tempo inteiro? Usa máscara e álcool em gel, higieniza as mãos e tá tudo certo. Vida normal. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu começar os recadinhos ou tem giro ainda das notícias, ou Ted? Não, o giro terminou. Cris, o Anderson ia falar uma coisa, Pedro. Fala, Anderson. Não, eu ia chamar o nosso Jorge aqui para discussão, né? Para ele dar um bom dia, para ele falar aqui. Depois que eu fazer uma pergunta para ele sobre vacinação da guarda portuária, né? Que é uma categoria importante aí que também deve estar na iminência aí de ser vacinado. Bom dia, Jorge Fernandes. Sou o apito. A voz mais bonita do Porto de Santos. Jorge Fernandes, bom dia. Bom dia a você, bom dia a essa imensidão de pessoas que acompanham aqui o 3 em Pauta, aqui na Ômega, que é muito importante para nós, esse carinho por parte das pessoas que nos acompanham aqui. Quero também dar o meu carinho a você, Anderson. Obrigado, você sempre carinhoso para comigo. Também o Marcelo. Importante também falar da Cris. Cris, como é que você está? É um prazer poder estar presente aqui, também ao TED, no Giro de Notícias. Importante lembrar, já que você me deu essa oportunidade de falar, também da minha contribuição aqui, foi muito bem colocado pelo TED, pelo você, Anderson, também pela Cris, com relação ao que está ocorrendo com relação a esse momento, essa pandemia que nós estamos vivendo. Ocorreu aqui no Brasil, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, reuniu para discutir a forma crítica e abrangente do que está acontecendo aqui. Foi uma conferência internacional. Importante lembrar que no primeiro painel foi debatido tendências e desafios do mundo pós-Covid. E teve entre participantes Jayati Gross, economista indiana, que acaba de assinar um artigo no The Economist, defendendo a quebra da patente das vacinas contra a Covid. Outro palestrante, também internacional, Miguel Centeno, da Universidade de Princeton, diz o seguinte, muito importante, hein? Atentem, por favor. Lembrará que é preciso ter resiliência, pois não existe um plano B. O que falou a Cris, realmente, nós, enquanto população, temos que fazer a lição de casa e não estamos fazendo a lição de casa que é tão simples. É a higienização, é a máscara. Então, a Cris colocou muito bem, como você, Ted, e também o Anderson, que nós, enquanto munícipes, não estamos fazendo a lição de casa e quer culpar o governo. O governo tem culpa. Já visto que nós, nesse final de semana, não tivemos nenhuma morte em Portugal, Anderson. É muito importante. Já está nascendo uma luz no fim do túnel. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Só complementando o que o Jorge falou, Anderson. Pois não, Cris. Só complementando exatamente o que ele falou. Em Portugal, as pessoas estão levando a sério. Tenho amigos em Portugal e eles falam lá, as pessoas estão levando a sério. Teve um domingo que uma das minhas amigas entrou, fez uma ligação de videochamada e ela simplesmente mostrou como a cidade, as ruas, que ali é um local de bastante movimento nos domingos. Era um parque e totalmente isolado, deserto. Então, assim, a gente tem que pensar que uma pessoa que tem, como eu falei ontem, que tem hipertensão, ela tem que evitar o sal. Não exagera no sal, e evita o sal, e não é por causa disso que ela está morrendo. Ela vai viver uma vida normal. Uma pessoa que tem diabetes evita o doce, evita carboidrato. É exatamente a mesma coisa. Usa máscara, álcool em gel e vai viver a vida. Agora, o governo vem, dá uma relaxada, começa a abrir o comércio, começa a liberar isso.
pronto, daqui 15 dias lota os hospitais, porque o pessoal sai tudo sem máscara. Então, a gente tem que se conscientizar que provavelmente, a gente ainda não pode afirmar se sim ou não, mas ainda, mesmo com vacina durante um tempo, a gente vai ter que ficar usando máscara. E álcool em gel é até higiene, né? Que você encosta num dinheiro, você paga alguma coisa em dinheiro e depois enfia a mão no olho. É uma coisa meio que óbvia, que a gente já devia ter aprendido a fazer isso lá atrás. Não precisaria de uma pandemia para estar ensinando agora. Mas enfim, vamos lá, Anderson, faz as perguntas. Tem pergunta para o Jorge aqui também, tá? Tá, tô vendo com o Marcelo aqui uma questão técnica aqui, mas eu queria falar uma coisa, essa coisa da máscara, etc. Nos Estados Unidos, 160 milhões de pessoas foram vacinadas já. 160 milhões. O que aconteceu? O governo já está desobrigando a usar máscara em locais abertos. Continua em locais fechados, mas locais abertos já está começando a desobrigar a usar máscara. A gente falou há um tempo atrás também de um show musical em Barcelona para 5 mil pessoas, cheio de protocolos, etc. Sim. Na máscara, mas todo mundo junto ali. Teve 15 contaminações. 15, num ambiente de 5 mil pessoas. A gente está certo ou eles que estão certos? A gente está errado, né? Pois é. Tá errado. Deixa eu, então, enquanto resolve essa parte técnica, deixa eu ler uns recadinhos aqui. A Beatriz Marques, bom dia a todos. Odete Carvalho, bom dia a todos, bom programa. Marcelo Dias, Vinícius Constantino, bom dia. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Ana Karine Silva, bom dia. O João Renato Silva Nunes, ele tem uma pergunta, mas ele queria que o Jorge falasse a respeito. Mas eu vou estar dando uma lida aqui. Enquanto o Santos fica a ver navios, o desejo do prefeito de Botucatu de comprar vacinas para imunizar toda a população do município contra a P1, que é a variante de Manaus, rapidamente, em pouco mais de um mês, graças aos contatos feitos com a comunidade científica e no meio político, a ideia inicial levará a vacinação em massa da cidade. O que o convidado acha disso? Então, o prefeito de Botucatu tomou a iniciativa de... o que ele acha disso, né? Mas, Ted, fala, o que você acha? Sim. Eu ia falar de outra coisa até. Lógico, prefeito, a iniciativa é perfeita, só que acho que todo esse tipo de trabalho, o ideal seria se agir em conjunto, né? Porque você beneficia mais gente, né? Eu até entendo a atitude aí do prefeito de Botucatu, né? É isso. Exato. Botucatu. E só completando uma coisa que aí não tem a ver diretamente com o que a gente está debatendo, né, mas tem a ver até com o giro de notícias, só para a gente abordar, para não esquecer, a gente está falando muito da Covid e eu acabei não falando do Santos ontem. A gente falou tanto do Santos ultimamente, né, Anderson, do Santos aí. Maria. Voltou a jogar na Libertadores, né? Perdeu por 2-0 lá para o Boca, o Marcelo Fernandes, técnico interino aí, e o Santos em busca de um técnico, pelo visto vai ser, acho que um brasileiro, não sei se o Santos vai arriscar novamente com um estrangeiro. O Santos já vai para 4 jogos sem vitória e tentando se recuperar aí na Libertadores, que a classificação começa a ficar sob risco. Tem o Paulista também que está sob risco, e pelo menos apesar da derrota, se viu um Santos um pouco mais organizado, um pouco taticamente, tecnicamente. O problema, no entanto, persegue o Santos, persiste no Santos, que é a falta de chutes a gol. E isso passa diretamente à falta de criação do time. Mas o Jorge Fernandes já resolveu a questão técnica aí. Vamos continuar agora a falar do Porto e até a Cris. Jorge, você ouviu a questão que a Cris lançou aí do ouvinte, falando de Botucatu, né, que está disposto a comprar as doses, né, as vacinas, para poder tentar imunizar a população de uma forma geral. O que você pensa a respeito disso? Assim, é o tipo de iniciativa viável, tem um custo muito alto? É interessante trazendo essa questão aqui para o nosso município. Nós tivemos ontem com o secretário de governo, Flávio Jordão, que colocou a seguinte frase, que a Cris acabou de colocar também. Existe um consórcio dos municípios que também está se empenhando para a compra da vacina, só que não tem vacina. Então fica meio difícil. Então, Botucatu está nesse meio também, tentando fazer com que tenha uma vacina para que possa vacinar as pessoas. Mas onde iremos encontrar a vacina?
Esse é um ponto importante. Várias cidades e estados brasileiros já estão com falta da vacina. Então, é outra questão que eu levanto também, que é muito interessante, com relação ao governo federal, colocou que todas as vacinas que nós temos hoje deveriam ser usadas para a primeira vacina. Não. Aí, a segunda dose fica para depois. Não. Parece que certos estados estão guardando, por esse motivo está faltando. O que está acontecendo nesse sentido? Quando tiver vacina, eu dou ponto positivo para esse consórcio, segundo falou o Flávio Jordão, que as cidades, os estados vão comprar a vacina que é tão essencial para nós passarmos desse momento. Perfeito. Já está começando a faltar matéria-prima. Falta matéria-prima para as vacinas, assim como para medicamento. Medicamento que é usado para manter um paciente entubado. Então já está faltando a matéria-prima. Como também nós falamos recentemente, na semana passada, no programa de matéria-prima para outros tipos de medicamentos de doenças crônicas, de doenças autoimunes. Então, assim, a situação é crítica. Aí a gente entra naquela questão, mas por que não abre mais hospitais de campanha e mais vagas? Ok, abre. Vai faltar pessoal e falta matéria-prima, falta insumos. Então, as pessoas precisam entender isso também, que existe, às vezes, por parte de alguns governantes, de alguns prefeitos, de alguns, não estou dizendo que é de todos, mas de alguns existe a boa vontade, mas eles também ficam limitados, que não falta, não tem, não adianta. Não adianta chegar e falar assim, não, olha, eu vou comprar massa para fazer macarrão. Gente, mas não acha massa, não acha a farinha para fazer, então não adianta. Eu tenho a boa vontade de ir lá comprar, mas se não acha, eu vou fazer o quê? Tem que aguardar, e é isso que as pessoas têm que entender. E a equação é bem clara, né? Não é ter mais leitos disponíveis, não apenas mais leitos disponíveis, mas menos pessoas aptas a usar esse leito. Acho que essa é a grande questão, é o grande nó. Tete Sartori, Jorge Fernandes está na tua escuta. Ô, Jorge, bom dia para você. O Anderson até tinha uma pergunta a respeito da vacinação aí dos guardas portuários, e eu queria até que você, respondendo a pergunta dele, também aproveitasse e respondesse a minha, que tem relação direta. É a respeito das outras categorias do Porto. Como é que está a mobilização de outras categorias ligadas ao Porto para tentar se enquadrar nesses grupos prioritários de vacinação, assim como os guardas portuários estão conseguindo? A questão do Anderson é muito importante com relação à guarda portuária. Eu já levantei aqui nessa mesma emissora a questão da vacinação para os portuários. Daqui a pouco, tem uma pessoa que é muito responsável, que é presidente de uma federação dos operadores, que vai falar também sobre esse assunto. Vamos analisar um ponto importante. Os trabalhadores do transporte fizeram uma manifestação em São Paulo, junto ao governador, e obtiveram sucessos que vão ser vacinados também. Outro ponto. A guarda portuária, na questão colocada muito bem pelo Anderson, quero dar ponto positivo para Everandi Cirino, que é o presidente do Sindicato da Administração Portuária. Segundo a manifestação por parte de Cirino, teve outro caminho, um caminho político, onde os guardas portuários também fazem parte da segurança, como policiais militares que tiveram a oportunidade, como professores, de receber a vacina. Por que não vacinar também os guardas portuários, que vão ser vacinados, e é muito importante, porque eles estão na linha de frente. Eu tenho uma opinião, Ted, Anderson e Cris, que todas as pessoas que estão na linha de frente, motoristas, estivadores, que eu já coloquei aqui também, no caso de estivadores, eles são essenciais, baseado em uma lei, a 945, promulgada pelo governo federal. O trabalhador portuário não pode fazer greve, não pode parar, são essenciais. E por que não são vacinados? Não, existe uma tabela, um calendário para a vacinação dos senhores. Enquanto isso, os trabalhadores portuários estão contaminando outras pessoas. Então, do ponto positivo aos guardas portuários que tiveram essa vontade e conseguiram obter sucesso. No caso dos estivadores, está muito longe a possibilidade dos trabalhadores portuários de outras categorias também, que oriundos são 8 sindicatos do Porto, portuários, que não tomaram e também não vão tomar a vacina por um tempo, segundo o próprio governo colocou.
Daqui a pouco a gente vai conversar com o representante das operadoras portuárias, né, com o Sérgio Aquino. Mas eu queria perguntar para o Jorge, e o Ogmo nessa história? Como é que o Ogmo pode interferir, pode participar, enfim, porque ele é o gestor da mão de obra, né? Então ele tem um controle, digamos assim, sobre quem trabalha, quem está apto a trabalhar ou não, né? Seria importante que o Ogmo, órgão gestor de mão de obra, tomasse uma posição nesse sentido, que não está tomando. Por quê? Os trabalhadores hoje, com o advento da legislação, eles são escalados pelo órgão gestor de mão de obra, mas talvez isso possa mudar, hein? Então, como eles são os preconizadores dos trabalhos, eles deveriam tomar a frente, não deixar os trabalhadores ficar se expondo, indo para o confronto com a polícia, o comércio de Santos sendo aí prejudicado pelo motivo dos trabalhadores fazerem manifestação, muitas vezes alguém alterado, como recentemente no Chile. O Chile está em guerra lá. Então, o que acontece? Então, nós temos que evitar isso, simplesmente fazendo o quê? O Ogmo, juntamente com a Câmara de Santos, está fazendo o seu papel, o prefeito Paulo Alexandre, o prefeito Rogério Santos está fazendo o seu papel, mas não há uma coerência entre os entes aqui de nossa cidade se unir para essa categoria tão importante que são os portuários, possam ser vacinados, automaticamente protegerem suas famílias. Enquanto não houver um consenso que o trabalhador é essencial, vai continuar como está, em detrimento a outras categorias que muitas vezes, não sou contra, estão sendo vacinadas e quem é essencial não está recebendo a vacina. Então, o recado aqui para o Ogmo, faça o seu papel, proteja os trabalhadores que são tão importantes para a cidade e para o país. Perfeitamente. Cris, tem mais recadinhos? Não, recadinhos, cadê aqui? O José Roberto Camargo Ribeiro, ele fala bom dia a todos. Na verdade, ele rebate só o que o João Renato falou, dizendo que, pelo que ele sabe, somente o governo federal pode adquirir vacinas. Jorge, eu queria te perguntar, porque assim, nós tivemos durante praticamente todo o ano de 2020, os navios de cruzeiros ancorados aqui no porto, às vezes eles iam para a Bahia, daqui a pouco voltava, ficava aqui no porto. E nós temos o trabalho do porto continua direto, o navio entrando, o navio saindo, e a gente sabe que às vezes eles têm que passar por, às vezes não, eles passam por uma checagem para ver a questão da tripulação, se não tem nenhum problema, quando tem, para. Eu queria que você explicasse como que funciona isso, porque a gente vê, principalmente nas redes sociais, pessoas comentando que navio vem para cá e está trazendo Covid para a cidade. Eu queria que você explicasse como é que funciona essa parte das pessoas, da tripulação está sendo verificada, todos eles são verificados antes de atracarem aqui no porto. Essa questão é muito interessante, mas antes, com relação somente o governo federal pode comprar as vacinas, a Câmara dos Deputados já deliberou que os estados e municípios também vão poder comprar a vacina. Então, isso é muito interessante, porque já que o governo federal muitas vezes está passando por dificuldades, realmente tem que abrir um leque para que outros entes federados também possam comprar a vacina. Com relação à sua questão, realmente as pessoas pensam, e muitas vezes ocorre isso, mas o responsável nesse momento é a Anvisa. A Anvisa, será que também está fazendo o seu papel? Nós já vimos que recentemente, no Porto de Santos, uma embarcação, um tripulante veio a óbito com Covid. Olha a importância da vacinação com relação à sua questão que as pessoas estão comentando. Será que essas embarcações, lá no fundeio, onde está se aguardando para atracar no porto, será que é feito o trabalho de verificação, de medição, para saber se esses trabalhadores tripulantes estão aí, tomaram a vacina, se estão com a Covid ou não? E o trabalhador portuário adentra aquela embarcação. Aí que entra um ponto interessante, que já houve cobrança também, Cris, junto ao órgão de mão de obra, com relação aos itens de gel, máscara. Certos pontos do porto estão sem receber esse material tão importante. Os trabalhadores têm cobrado, fazem o seu papel, os dirigentes sindicais, mas aí o Ogmo, que é o responsável, não está cumprindo sua parte. Esse fatiamento que ocorreu no porto de várias empresas que operam, que a privatização leva a esse ponto. Então, a questão é pertinente, a Anvisa
tem que fazer o seu papel, embarcações estão chegando aqui com trabalhadores contaminados, e nós que estamos aqui, que utilizamos o transporte coletivo, que nossos filhos vão aos colégios juntamente com os filhos desses trabalhadores portuários, estamos na iminência também de concluir a Covid. Enquanto a gente vai... Eu peço para o Jorge passar para o Marcelo o telefone do Sérgio Aquino, para poder entrar em contato com ele, você fale com ele aqui. Eu queria saber de você, Ted, o que você acha? Ontem a Codesp anunciou, a autoridade portuária, mais um recorde de movimentação, né, um recorde histórico de movimentação para o mês de março. Queria a tua opinião, Ted, sobre a participação do Porto nessa retomada econômica, né, porque a economia no momento de retração e o Porto continua batendo recorde. Só queria ouvir a tua opinião, Ted. Realmente, aliás, é impressionante, né? Recorde atrás de recorde. Se o Brasil, infelizmente, bate tristes recordes aí em termos de saúde, né? Em termos de saúde com relação à Covid, a mortos, a casos, enfim, o Porto, por outro lado, realmente bate recordes constantes, né? Por exemplo, você falava disso, né? Nesse mês de março, mais de 15 milhões de toneladas, né? O melhor desempenho mensal da história. Você imagina, esse volume superou em 10,4% o anterior, no mensal anterior, que foi em agosto do ano passado, foi de 13,7 milhões de toneladas. Ainda ficou acima do recorde para o próprio mês de março, né? Quer dizer, é um alento, né, Anderson? Porque o Porto é algo não só de Santos, o Porto é do Brasil, representa muito para a economia, não só de Santos, como do país. Então, é importante que a economia precisa de uma retomada em vários setores. E o setor do Porto puxa vários setores, em especial, lógico, de exportação e importação. E, olha, é um alento. E saber que o Porto continua batendo recordes, mesmo em meio a uma pandemia tão drástica, tão severa, para tantos setores da economia, é até não só um alento, como um estímulo para que outros setores da economia, talvez não tão com o tamanho que o Porto tem, mas serve de estímulo, de alento para que outros setores consigam se recuperar. A esperança que outros setores consigam se recuperar. Né? Deixa eu ler um recadinho aqui, Anderson. Só um complemento do que o Jorge Fernandes falou. O João Renato, ele fala o seguinte, desculpe, não há checagem da Anvisa. A Anvisa não... Peraí, vou começar aqui que saiu a... Desculpe, não há checagem. A Anvisa não tem mão de obra para fazer esse serviço e é aceito uma carta do capitão atestando a saúde da tripulação. Então, essa é o comentário do João Renato Silva Nunes. E o José Roberto, ele agradece ao Jorge pelo ensinamento sobre a compra de vacina. E acrescentando, numa das recentes entrevistas com o prefeito de Santos, Rogério, ele comentou que estava já em negociação para compra de vacinas também aqui para a cidade. Jorge Fernandes, a voz do Porto. Eu quero agradecer ao João Renato, obrigado, João, obrigado também ao José Roberto, ouvintes que tem também a sabedoria de acompanhar e discutir conosco aqui esse momento. Quando o Ted fala, Anderson, Cristina, Cris, com relação a Porto de Santos bater recorde, eu tenho um contraponto nesse sentido. Porque o Porto de Santos é responsável por 30% da balança comercial brasileira. Por que o comércio de Santos está fechando suas portas em outrora? Quando o trabalhador ia no centro da cidade, ele movia o centro da cidade. Então, os commodities, o que ocorre, esse recorde que estão falando, é com relação aos granéis. Granéis não traz subsídio para os trabalhadores contribuintes para a cidade também. Hoje, para ter uma ideia, os trabalhadores portuários do Porto Santos não trabalham mais nos contêineres. Reduziu o número de trabalhadores a bordo das embarcações. Eu digo isso já em todos os 8 sindicatos que operam no Porto. Então, muitas vezes a pessoa acredita que o Porto de Santos bateu o recorde. Mas será que bateu o recorde? Como bateu o recorde e a cidade não vê isso? É justamente as legislações que estão ocorrendo por parte do governo federal, por parte da Câmara, que muitas vezes alijam o trabalhador de participar deste momento. Ô Jorge,
O Geotide tem uma pergunta, Jorge. Oi, perdão, Anderson, eu te interrompi, mas era uma pergunta para o Jorge, até que não tem relação direta, tem a relação direta com o Porto, claro, e com a atuação da OGSPA, né, a Santos Port Authority. Há uma mudança de nome já há algum tempo, é um nome até em inglês, né, Autoridade Portuária de Santos, Santos Port Authority, enfim, que muito se pensa, naturalmente, o Porto sempre pensa no exterior, às vezes mais no exterior do que no interior. Está faltando um pouco, Jorge, na tua visão, o Porto estar mais próximo da cidade que o abriga, ou seja, Santos? Ele já vai responder a tua pergunta, mas eu tenho uma opinião aqui sobre isso. Eu acho que o Porto virou as costas para a cidade por muito tempo. Então, para retomar essa relação aí, a caminhada é bem longa, né? Jorge, o que você pensa? Eu gostaria que o Ted, se possível, repetisse a sua questão, por favor. Claro, à vontade, Jorge. É o seguinte, eu comentava que recentemente, há algum tempo, né, no ano passado, se não me engano, a CODESP houve essa mudança de nome, agora é SPA, Santos Port Authority, Autoridade Portuária de Santos, enfim, há esse nome em inglês, dando daquele caráter de o Porto lida com negociações para o exterior, exportações, enfim, um caráter do exterior. Mas você acredita, Jorge, que o Porto, de repente, está pensando muito mais lá fora do que na própria cidade que o abriga, no caso, o Santos, até o Anderson falava disso, o Porto meio que há algum tempo virou as costas para Santos. É meio por aí, o Porto está pensando em uma mudança de nomenclatura como essa, pode ser algo pueril, algo simples, mas pode representar, puxa, estamos pensando mais lá fora, e lá fora que eu digo em outro país, do que na própria cidade que o abriga, Jorge? Olha, a tua questão é muito pertinente, eu quero agora voltar no tempo, que me permite nessa forma. Nós tínhamos aqui, batendo recordes consecutivos e a cidade crescendo a cada dia. Companhia DOCA do Estado de São Paulo. Quem é antigo como eu há de se lembrar de 20 mil trabalhadores trabalhando, labutando no maior porto do Hemisfério Sul. Aí veio uma presidência da CODESP, ligado ao governo federal, e trocou para a CODESP. Já mudou o nome. Veio um outro presidente e determinou que seria a Autoridade Portuária. O nome pomposo, mas, na verdade, continua sendo a Companhia DOCA do Estado de São Paulo. Aí levou a Autoridade Portuária para ter uma sede no Japão. Já começou aí a responder a tua questão, que estão mudando. Hoje, a CODESP não existe mais, fique bem claro aqui. A CODESP é simplesmente uma zeladora do porto. Porque nós tínhamos aqui, em nossa cidade, o CAP, Conselho de Autoridade Portuária. Ele que deliberava sobre as tarifas, sobre tudo isso. Na nova legislação, foi transferida para Brasília. Espera um pouquinho. Como é que Brasília vai discutir o Porto de Santos se está bem distante daqui? Então, tirou esse poder de decisão do CAP, onde tinham aí os trabalhadores, tinham os operadores, tinham os empresários e tinha o município também. A prefeitura tinha assento no CAP. Como? A prefeitura tinha assento no CAP. Tinha também assento no CAP. Então, a discussão era global, que refletia em todo o Brasil. Aí, agora, o novo presidente, o Biral, também outra pessoa que no qual os trabalhadores lá estiveram, uma manifestação na porta da CODESP, não foram recebidos pelo presidente Biral, que também é daqui, tem conhecimento daqui, sofre conosco, e a CODESP está nesse sentido. A CODESP, ela é um órgão governamental. Por ser governamental, automaticamente a indicação é política. Tendo político lá, ocorre isso. DOCAS, CODESP, autoridade, mas pera, qual é o nome afinal? Você fica até perdido, que vem um governo, muda, outro governo muda, e nós, trabalhadores que estamos aqui, estamos passando por dificuldades. O próprio Cirino, que é da administração, sofre muitas vezes nas negociações para a campanha salarial dos trabalhadores, que não há a valorização daquele trabalhador que faz com que esses recordes consecutivos sejam batidos e não são beneficiados. Então, rapidamente, enquanto a gente tenta entrar em contato com o Sérgio Aquino, eu queria que o Jorge complementasse uma questão que é a respeito justamente do projeto de desestatização do Porto de Santos, que o governo anunciando que tem um projeto, tal, que está caminhando, tem estudos, fez estudos, a Secretaria Nacional de Portos fazendo estudos.
ia usar até um modelo do Espírito Santo, né, que começou, que saiu o edital, etc. Então, como é que você vê o andamento desse projeto de desestatização do Porto de Santos e o que isso vai ser benéfico para a cidade? Olha, outro ponto muito importante, pelas questões que estão sendo colocadas aqui, e a nossa opinião também tem que ser ouvida. O que acontece? Agora se fala em privatização do Porto de Santos. Anderson, Cris e Ted. O Porto de Santos já foi privatizado, já foi fatiado. Hoje, atualmente, existem várias empresas que labutam no Porto de Santos, cada um com o seu espaço. Só que lá, na parte do Armazém 12, no centro da cidade, ninguém quer. Se fala na construção do novo terminal de passageiros, que também, até agora, não vai sair do papel. Outro ponto. Quando o governo federal propõe um novo modelo de privatização, pode chamar, você acabou de colocar, é um modelo dos países que tiveram, como Amsterdã, Rotterdam, que tiveram outra visão, primeiro mundo. Não podemos comparar o Porto de Santos com outros países. É um erro muito grande. Nós temos aqui um novo momento. E esse novo modelo apresentado pelo governo, será que é bom para o lado laboral ou para o lado patronal? Esse novo modelo trazido do exterior para ser aplicado aqui, então é um erro por quê? Nossa opinião, uma audiência pública convocando os entes federados, todos que têm, inclusive também seria tripartite com a participação dos trabalhadores que deveriam ser ouvidos. O trabalhador não é ouvido, diferentemente do governo Biden, que assumiu recentemente uma posição, está fortalecendo os sindicatos dos trabalhadores, porque lá é a mola mestra que faz a interligação entre o governo e os empresários. Mas aqui no Brasil, os sindicatos não são ouvidos e ocorre essa fala do governo de privatização, como se acabou de colocar. Será que é o porto que tem uma cidade ou a cidade é que tem um porto? Então, o que acontece com a Codesp e também com o governo federal? Não estão ligando. O que está vindo aí é uma forma de privatização que vai piorar a situação ou não, mas o porto já está privatizado do jeito que está e muitas vezes não está trazendo recursos para a nossa cidade. Porque para o porto entrar na cidade, é a cidade que chegou primeiro. Uhum. Existe agora uma poligonal, que é uma linha que divide o porto, uma nova legislação. No caso, por exemplo, da Ultrafértil, Hortus, Cubatão, ele está dentro do porto organizado, porque os navios não chegam lá por de avião. Sim. Tem que passar pelo canal. E isso ocorre cotidianamente. Perfeitamente. A gente tentou contato com o Sérgio Aquino, não foi possível. O Marcelo tentou várias vezes, não foi possível. A gente vai continuar o debate aqui. Cris, tem mais participações? Não, por enquanto não, só um comentário ainda do João Renato, ainda falando sobre a testagem do Covid, que o exame é somente feito se a tripulação for desembarcar para ir de volta para casa. Então, não tem mais comentários nenhums aqui por enquanto. Ted? Perfeitamente. Ted Sartori, tem uma pergunta para o Jorge? Pro Jorge? Jorge, eu queria que você falasse, a gente está falando muito do Porto atualmente, né, também, lógico, com o pé no passado. O que é possível projetar? Tudo bem que a gente vive um período de pandemia e o Porto aí, como a gente falou agora há pouco, batendo recordes também, seja de que forma forem esses recordes, mas é possível fazer uma projeção do Porto, não precisa ser a longo prazo, pode ser a médio prazo, a curto prazo, do que será o Porto daqui, de repente, a 1, 2 anos. Claro que também passa por esse processo de desestatização que está acontecendo, mas é possível projetar o Porto daqui a pelo menos esse tempo, vou chutar aí 1, 2 anos no máximo, Jorge? Assim, desde que haja uma conversa, uma audiência pública para chegar e que o governo tenha outra visão do que é o Porto, da importância dos portos brasileiros. Que essa questão vivida por Santos não é somente aqui, é em todo o Brasil, com o advento da Lei 8.630, da 8.630, que mudou a relação capital-trabalho. Hoje, os governos de Santos, de Cubatão, Guarujá, que têm os seus portos, têm que brigar. Temos um ponto positivo. Hoje, os terminais portuários já têm um imposto sobre as áreas arrendadas para o município. Porque isso acontecia há muito tempo.
Quando você fala com relação a essa projeção, que já vem não de 2 ou 3 anos, hoje já deveríamos ter um novo modelo de porto a ser implantado aqui. Mas as discussões passam também pelo governo federal, com os nossos deputados federais apresentando propostas cabíveis para que os trabalhadores não sofram. E também outro ponto interessante, passa pelas eleições, Ted. Nós, que somos portuários, vivendo numa cidade portuária, inadmissível ter somente 2 deputados federais lá em Brasília para discutir porto. E também a visão política nesse sentido. O trabalhador não vota em trabalhador. Quando o trabalhador tem uma visão, tem conhecimento de causa que poderia estar lá na Câmara Federal para explicar o que é porto, essa sua questão nos próximos 2 anos seria diferente. Por que eu digo isso? Porque hoje, dos 580 deputados que nós temos lá, poucos têm conhecimento de porto. Nas discussões que ocorre essa legislação, como a 945, que retirou os trabalhadores que tinham acima de 60 anos do porto, mas não deu uma remuneração. Espera um pouquinho. Como é que você vai sobreviver? Então, essas discussões sem conhecimento levam às legislações que prejudicam a cidade e prejudicam, consequentemente, o país. O Jorge, queria perguntar para você a respeito do Portos, né? Que é uma questão que também interessa muito ao trabalhador portuário, ao aposentado do Porto. Assim, como é que está essa questão do Portos? A questão do porto também é interessante. Quero dar ponto positivo, mais uma vez, para o Sindicato da Administração Portuária. Recentemente, junto a vários governos que prometeram, no caso do próprio governo anterior, prometeu aí 400 milhões, não saiu do papel, e agora, recentemente, foi fechado um acordo. Esse acordo é muito importante, porque o trabalhador ele vai ter um tempo para receber. Vai haver um desconto dos trabalhadores do porto. Então, eles vão realmente, irão receber, mas também terão que pagar. Dá para entender, não é meio complexo? Ele vai receber, mas tem que pagar. Não dá para entender. Mas por quê? Porque os outros governos que usaram o Portos, como também outros fundos de pensão que acabaram tendo prejuízo, não cumpriram seu papel. Esse governo que está aí agora, juntamente com os sindicatos, houve esse acordo que vai penalizar os trabalhadores que, desde muito jovem, pagaram suas mensalidades, contribuíram para que, numa idade avançada, pudessem ter o retorno através desse fundo de pensão. Só que isso não ocorreu. Tiveram descontos. Trabalhadores que recebem menos que um salário mínimo por parte do Portos. Então, houve um acordo, realmente, os trabalhadores ficaram felizes, aceitaram esse acordo para que, no futuro, eles possam ter um recebimento por parte do governo federal. Ponto positivo, novamente, para o Cirino. Perfeitamente. Amigos, com vocês. Eu queria perguntar para o Jorge, ele falava do papel dos parlamentares aí. Eu queria saber do Jorge como é que está a relação dos parlamentares, né, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, embora o âmbito federal seja mais indicado nesse caso, com relação aos sindicatos das categorias ligadas ao porto. Como é que está a relação desses parlamentares com relação aos pleitos que esses sindicatos têm, que as diversas categorias ligadas ao porto têm, e, claro, certamente têm as suas particularidades, mas sempre envolvem, naturalmente, a manutenção de postos de trabalho e assuntos afins. Antes do Jorge responder a respeito da participação dos sindicatos, a Cris tinha algo a falar. Não. Era o Ted mesmo, estava chamando o Ted. Ah, perfeitamente. Então, não, pode continuar, Jorge, Ted, depois eu falo. Respondendo a pergunta do Ted sobre a participação dos sindicatos, né, a interação com os sindicatos políticos, enfim. Eu fico muito feliz com a tua questão, que é uma questão que eu já debato há muito tempo. Os trabalhadores laborais do Porto de Santos, será que sabem fazer lobby? O que é lobby? Lobby é o trabalhador ir à Câmara dos Deputados, ir ao Senado, ficar diuturnamente lá discutindo com os trabalhadores. Nós temos aqui em Santos 2 deputados. Posso citar a Rosana e o Bozella. O senhor Bozella. Perfeitamente. Esses 2 deputados, eles estão lá, deveriam ser acionados mais por parte dos sindicatos. Recentemente, houve um embate entre a Rosana Vale e
um sindicalista e vários sindicatos que a criticaram por uma posição que ela tomou junto à base por ter uma votação onde ela foi seguir o partido. Ela foi crucificada. Eu sempre fui contra isso. Se nós já temos 2, temos poucos, então nós temos que se unir aos deputados federais e não ficar criticando. A gente acompanha diuturnamente os sindicatos batendo nos nossos deputados federais. Isso aí, Ted, não é somente, né, com relação à área federal. Nós não temos referência dentro da Assembleia Legislativa, porque o Porto, no caso de uma regionalização, dependeria da Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal de Santos, sem desmerecimento, nós temos lá que é o Francisco Chico Nogueira, que é portuário. Fetaporte, que é portuário. Então, a nossa visão ela é muito pequena. Eu, Jorge Fernando, estou falando. A visão de sindicalistas aqui da nossa cidade é muito curta com relação a entender a política. O deputado federal, ele tem a caneta, ele tem o contato com as pessoas do governo para abrir portas. E nós ficamos criticando, brigando. Enquanto nós não aprendermos que os trabalhadores e os políticos têm que andar junto, vai ficar difícil. Eu cito, só para encurtar, uma frase que eu escutei e escuto todos os dias no Porto. A Cris sabe muito bem que existe a parede da estiva, onde os trabalhadores, você sabe também, os trabalhadores iam para pegar o seu trabalho com a sua carteirinha. Quando chegava no ano da eleição, que é automático, está no político, isso ele vai no Porto, pedir voto. Trabalhadores foram expulsos do Porto. Não deixaram, só vim aqui na época da eleição. Não! Deixa ele falar o que ele quiser, porque amanhã ele vai estar lá com a caneta para poder nos ajudar. Isso aconteceu num fato com um prefeito aqui de Santos, numa eleição que ocorreu. Posso até citar, que não posso me omitir, entre a atual vereadora Thelma de Souza e o senhor Paulo Mansur. Na eleição, os trabalhadores que deveriam ter uma posição única nesse sentido, apoiaram com todo o fervor a deputada federal, a vereadora Thelma de Souza. Só que nesse pleito, o Paulo Mansur ganhou. Foi uma dificuldade muito grande. Foi uma dificuldade muito grande aqueles anos para os trabalhadores, porque essas pessoas são seres humanos também e sentem quando alguém não as quer. Se você não gosta de mim, não vou na tua casa. Isso aconteceu. Não estou dizendo que o Beto Mansur fez isso, mas fica difícil, não que deveriam ficar em cima do muro, mas ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, essa questão é importante porque trabalhadores portuários, entendo que o político tem a caneta e pode mudar a situação. Enquanto nós agirmos dessa forma, de criticar, falar mal dos trabalhadores, vamos ter dificuldades. O programa está caminhando para... Deixa eu fazer um comentário aí, Anderson. Pois não, Cris. O Jorge Fernandes falou da parede da estiva. Realmente, eu lembro muito que eu sou filha de estivador e eu acompanho a trajetória do Jorge bem antes dele ser jornalista, né, na luta dele pelos trabalhadores da área portuária. Felipe Leite, ele fala, Jorge Fernandes sempre representando muito bem o Porto de Santos, obrigado. E o Jorge, uma coisa que eu escutava muito do meu pai, e a gente ia vendo, é um descaso com o trabalhador portuário. E existia um certo preconceito, né? É estivador, é trabalhador portuário, eles são vistos como, não sei qual a qualificação que eu vou dar aqui, um peão, uma profissão de baixo nível, enfim. E eles têm uma responsabilidade muito grande, e realmente foi o que ele falou, na época de eleição, os políticos todos iam lá pedir voto, porque sabe da força do trabalhador portuário, que é muito grande. Porém, durante o ano normal, né, e fora as eleições, ninguém lembra do trabalhador portuário. Então, eu queria agradecer também o Jorge a participação e parabenizá-lo pela luta dele, que é uma luta que já vem de longa data, mesmo antes dele ser jornalista. É verdade, né? Ele já saiu daí, o Jorge não para quieto aí, né? Cadê ele? Ele está vendo aqui com o Marcelo a questão técnica, ver se ainda consegue o contato com o Sérgio Aquino, caminhando para o final. Posso dar um recadinho? Posso dar um recadinho? Queria mandar um abraço pro Carlos lá da Célula Mater,
para a esposa dele, que está fazendo aniversário hoje, acho que é Melissa, se eu não me engano, o nome dela, mas eu quero deixar um abraço aí, feliz aniversário para ela, e parabenizar que está chegando aí, eu acho que mais uma semaninha ele já vai estar dando notícias para a gente, em relação ao Laboratório Célula Mater, agora que também vai ser um espaço dedicado aos nossos pets. Então, um abraço e parabéns lá para a esposa do Carlos, lá da Célula Mater. Parabéns para ela. Beleza, Cris. E tá no ar aqui, tá com a gente já o Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários. Sérgio, bom dia. Obrigado por participar do 3 em Pauta. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui. A gente comentava no começo do programa a respeito da questão da vacinação como um instrumento importante para a continuidade do trabalho portuário em alto nível, né? Em bom termo e sem risco para os trabalhadores. Como é que a entidade está lidando com essa questão da vacinação de quem trabalha diretamente com a atividade portuária? Bom dia, amigo. Primeiro, eu que pensei que ainda não estava no ar, porque eu estava aguardando também o Jorge Fernandes, então me desculpe primeiro cumprimentar, bom dia a você, bom dia aos ouvintes e todos que estão nos acompanhando aí. Destacar que a FENOP, só para um detalhe, ela não é mais Federação Nacional de Operadores Portuários, ela é a Federação Nacional das Operações Portuárias. A FENOP alterou seu estatuto dentro da nova lei portuária e ela hoje representa toda a atividade empresarial portuária dentro e fora de porto organizado. Então, o estatuto e toda a certidão e homologação já finalizada pelo governo federal. Então, a entidade representa toda a atividade empresarial portuária. A questão da vacina é um tema extremamente importante. A FENOP foi a primeira entidade empresarial a pleitear do governo o tratamento prioritário para os portuários. Em novembro do ano passado, protocolou um ofício, protocolou mais de um ofício, protocolou ofício ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Infraestrutura e à Secretaria Nacional de Portos, requerendo a priorização do setor portuário na vacinação. Posteriormente, a FENOP recebeu um ofício do Ministério da Saúde confirmando que estava, sim, considerando o setor portuário como prioritário e isso foi formalizado na nota técnica do Ministério da Saúde, relacionando o setor portuário dentre as atividades consideradas prioritárias. Infelizmente, em função dos atrasos, né, com falta de vacina para o atendimento das faixas etárias, que são prioridades também, ainda não entraram nas prioridades profissionais, fora, lógico, os profissionais de saúde. Nós estamos aguardando, estamos reiterando, temos feito ofícios, inclusive com a Coalizão Empresarial Portuária, e o ministro da Infraestrutura, muito sensível a isso, também emitiu posicionamentos internos do governo para o Ministério da Saúde. Estamos todos atuando na necessária vacinação dos trabalhadores do setor portuário. Extremamente importante, porque é um setor que não parou em nenhum momento, né? Juntamente com os profissionais de saúde, profissionais de segurança, o setor portuário é um setor extremamente importante, inclusive foi considerado como atividade essencial pela legislação do ano passado, e é necessário o reconhecimento a todos que atuam no setor portuário, tanto os operacionais quanto os administrativos que continuam trabalhando. Perfeito. O Jorge vai falar com você agora, Sérgio? Pois não. Bom dia, doutor Sérgio Aquino. Quero dizer que eu passei para o Anderson, força do hábito, né? O nome da federação totalmente trocado, que é a Federação dos Operadores Portuários, então nós que passamos o nome trocado. Outra questão, um prazer tê-lo aqui novamente. Não é problema, sim, amigo. Eu fico feliz. Outra questão interessante, tem uma fala sua aqui de uma reunião que o senhor teve com o governo federal, já com relação à privatização que se fala dos portos. A sua fala foi o seguinte: a entidade, ou seja, a FENOP, ela é contra qualquer tipo de padronização no setor que possam engessar a prestação do serviço, ou seja, o setor portuário. Espera um pouquinho, o governo tem um projeto,
e parece que a federação é contra o projeto do governo. Tira isso, doutor Sérgio Joaquim, obrigado pela sua participação. Jorge, bem, essa questão dessa posição minha aí de padronização, ela não era envolvendo a questão de privatização, ela é em relação à padronização de rubricas ou padronização de serviços que a ANTAC está tentando fazer, engessando a atividade. E a federação, o segmento empresarial, é absolutamente contra isso. Precisa haver liberdade na prestação dos serviços portuários. Com relação ao programa e à proposta do governo, que eles chamam de desestatização, não é? Das administrações portuárias, a posição da entidade, em primeiro lugar, a entidade defende a descentralização, a profissionalização e a recuperação dos CAPs na administração portuária, recuperando e implantando no Brasil o modelo Landlord, que é o modelo considerado como melhor prática mundial. Porém, se isso não for viável, que a entidade está acompanhando o programa, as propostas de desestatizações, né, e está apresentando propostas de correção de erros e de problemas que, inclusive, já foram demonstrados, evidenciados, no processo que está em andamento no Porto de Vitória. A verdade, Jorge, é que, mundialmente, os portos são administrações públicas. Porto de administração privada só existe, de porto de propriedade pública com administração privada, só existe na Austrália. Foi o único país que implementou esse modelo e que apresentou uma série de problemas. Isso iniciou lá por ano 2001, 2002, e não há nenhum outro país que tenha seguido a Austrália, e os outros países continuam com o modelo Landlord, agora chamado Landlord avançado. Os portos Landlord são para a totalidade dos portos da América do Norte, Estados Unidos da América do Norte, totalidade dos países, demais países da América Latina, com exceção da Inglaterra, todos os demais países da Europa são Landlord, Ásia, todos são Landlord. O único país do mundo, então, que seguiu o modelo de privatização de administração é a Austrália. Então, o Banco Mundial aponta como Landlord como melhor prática mundial, a Comunidade Econômica Europeia na mesma linha, não é? E, portanto, a entidade defende o modelo Landlord, porém, também tem uma consciência clara. O modelo Landlord hoje não existe no Brasil. Né? Landlord implica na independência da administração, e independência financeira e descentralização. Nós não temos isso. Então, a visão da FENOP para ter o Landlord, precisamos mudar a lei, a legislação portuária. Se não há movimento das comunidades para adequar a legislação ao modelo de melhor prática mundial, e o governo apresentou uma proposta do caminho também chamar a iniciativa privada para a administração, estamos trabalhando com essa lógica na busca de evitar distorções que aconteceram já na Austrália. É verdade. Doutor Sérgio Aquino, queria agradecer muito a sua participação aí, esclarecimentos importantes. O programa 3 em Pauta, a Rádio Ômega, está de portas abertas para esclarecimentos, para outras conversas, porque o Porto é um assunto vital para a economia da Baixada e a economia do Brasil como um todo. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, um abraço, sempre à disposição. Um abraço, Jorge. Obrigado, igualmente, doutor. Valeu. Gente, o programa terminando, está estouradaço de tempo. Eu queria que o Ted e a Cris dessem seus últimos recados aí. Fique à vontade, amigos. Só agradecendo aí diga lá, Cris, perdão, você tinha recadinho? É que eu preciso sair bem rapidinho. Quero agradecer Ted, Anderson, Marcelo,
Jorge, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada pela sua colaboração aí desde o início, né, do programa, semanalmente dando notícias sobre o Porto. Quero agradecer a todos. Amanhã tem mais 3 em Pauta. Amanhã a gente vai estar falando com quem, Ted? Nós vamos estar falando com o Marco Vignoli, né, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, uma entrevista online, né, ele estará remotamente lá de São Paulo, uma parte do programa, e na outra parte do programa a Luciana Alonso, lá do GAPA, filha da Nancy Alonso, presidente do GAPA, falando sobre a entidade, sobre as dificuldades que a entidade passa nesse período de pandemia, né? E até aproveitando, ratificando os agradecimentos da Cris ao Jorge, ao Sérgio Aquino, que também participou por telefone, né? Aliás, Sérgio Aquino certamente é um convidado muito bom para o programa brevemente, afinal, além de ele conhecer muito de Porto, ele também conhece muito de política. Certamente vamos conversar muito com ele sobre política partidária também. Um abraço, Jorge, um abraço, Anderson, Cris, e a todos do 3 em Pauta. Jorge, obrigado pela presença, obrigado pela conversa. Volte mais vezes, você é da casa. A você, Marcelo, também, a Cris, ao Anderson, também ao Ted. Quero agradecer as palavras anteriormente da Cris com relação ao nosso trabalho, no reconhecimento. Seu pai foi um baluarte para mim, tem um grande carinho, e suas palavras tocaram o meu coração. Ted, muito obrigado, Anderson. A você que nos acompanhou, um carinho imenso. Muito obrigado por você existir aqui na Rádio Ômega. Obrigado, bom dia a todos. E é isso, gente. Fechando mais um 3 em Pauta aqui pela Rádio Ômega. Amanhã, 10h30, estamos aqui de novo para mais um programa. Marcelo Dias, obrigado também. Vamos embora, gente. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira e se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau.